bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Me chamo Walter, como muitos amigos já sabem, né? E o vídeo que eu faço hoje, eu quero tratar sobre uma passagem, né? Na verdade, um versículo bíblico que tenta justificar, tenta trazer, né, uma justificativa para o mal que existe no mundo, para a razão do sofrimento, para a razão das injustiças, para a razão da violência, de atrocidades, de tragédias, né? Porém, antes de prosseguir com o vídeo, se você é novo aqui no canal e desejar, inscreva-se. Deixe o seu like se você assistiu o vídeo e gostar, né? E se sentir à vontade de deixar um comentário, né, exposto o que você achou, o que você não achou. Sempre que possível eu procuro responder, deixar uma curtida no comentário dos que acompanham o meu trabalho. Bom, um versículo muito conhecido para justificar o mal no mundo, dentro da fé cristã, ele encontra-se no texto de 1 João, capítulo 5, tá? Vou ler aqui a partir do 18, que diz o seguinte: Sabemos que aquele que nasceu de Deus não peca, mas o que é gerado de Deus se acautela, e o maligno não o toca. Tá? E sabemos que somos de Deus e que o mundo todo jaz sob o maligno. Tá? Ou seja, muitos crentes, quando se depara com uma notícia de tragédia, algo absurdo do tipo, um pai esquartejou 3 filhas, um filho estuprou e matou uma mãe, né? A própria mãe, a polícia chegou numa rua lá, saiu atirando em todo mundo, houve 100 assaltos no meu bairro esse mês. Ou seja, perante um cenário desagradável, o crente ele diz assim: olha, realmente o mundo jaz do maligno, por isso que está acontecendo tudo isso. Por isso que ocorre todas essas coisas. Qual que é o problema dentro dessa ideia? Primeiro vamos tratar o porquê, tá? Por que existe essa ideia? Um dos maiores desafios que o cristianismo tem é justamente explicar a existência do mal. É um dos maiores entraves na fé cristã. É explicar o porquê que o mal existe e ele atua. Sendo que, num ponto de vista filosófico, para você entender o que é o bem, o que é algo bom, é necessário você entender e conhecer o que é mal, o que é ruim, para você ter uma noção do que é algo bom. Então, ou seja, isso faz parte da vida, tá? Não só do ser humano, mas dos animais, né? Por exemplo, para a zebra, no meio de uma savana na África, o leão ele é o diabo. Se a gente for interpretar o mal como o diabo, como Satanás, né? Para a formiga, o tamanduá bandeira, ele é o diabo, porque destrói a formiga. Ele extermina a formiga a fim de se alimentar dela. No cristianismo, você tem uma dualidade muito forte entre Deus e o diabo. Deus é atribuído como um ser bom, um ser justo, um ser misericordioso, um Deus paciente. O cristianismo vende a ideia que o Deus, o Pai de Jesus, ele também é teu pai. A figura de pai geralmente remete ao quê? De alguém mais forte que cuida de você. De alguém mais forte que te ama, que te protege, que te guarda. Oposto a isso, seria alguém que vem e te faz mal. Isso não se encaixa mais com Deus no cristianismo. Não se encaixa mais. Se você pegar a visão judaica, a visão do Antigo Testamento, Deus ele é responsável pelo bem e pelo mal.
Deus criou a vida, mas ele também tira. Deus faz morrer. Deus não tem paciência. Deus ele vai à frente das batalhas contra povos que guerreavam contra o povo dele. Não importa que no meio desses povos morria-se crianças, idosos, mulheres gestantes. Não importava. Ou seja, no Antigo Testamento, Deus ele é responsável pelo bem e ele também provoca o mal. Ele também traz coisas ruins. Para os egípcios, no período de Moisés, Deus ele foi um diabo. Deus enviou um anjo para matar primogênitos das famílias dos egípcios. Deus enviou pragas. Deus deixou a água totalmente inapropriada para consumo, transformando ela em sangue. Ou seja, Deus ele fazia o bem e ele fazia o mal. Já no Novo Testamento, com Jesus, a coisa já começa a mudar. E um dos personagens que apresenta Deus como um ser bondoso, justo, misericordioso, ou seja, a Deus limpa a imagem de Deus de toda coisa ruim, de todo o peso daquele personagem severo, daquele personagem rude, daquele personagem violento do Antigo Testamento, é o apóstolo João. Ele começa a apresentar, né, Deus como um cara bem legal, um cara bacana, um cara que ele não é responsável pelo mal. Ele permite o mal, mas ele não faz mais o mal. E por que ele permite o mal? Aí entra a questão. Por que ele permite? Ele não é responsável, ele não faz mais o mal. Deus hoje em dia ele não mata. Deus hoje em dia ele não... Ele tem total misericórdia, ele tem total paciência. Não importa que você é um bandido, que você é um traficante, um estuprador, um político corrupto, uma pessoa baladeira, uma pessoa usuário de entorpecentes, um cara que não tem uma pessoa que não tem um comportamento adequado, saudável, não importa. Deus ele tem total paciência com você. Essa ideia de um Deus flexível, de um Deus mais legal, vem do João. E as igrejas exploram muito essa imagem. Ou seja, as pessoas aprendem que Deus é bacana, que Deus é legal, que Deus ama todo mundo, e isso entra em choque com a realidade do mundo. Aí as pessoas vão questionar: por que tudo isso ocorre? Porque o mundo jaz do maligno. Agora eu te pergunto, como que o mundo que foi criado por esse Deus, né, pelo menos na fé cristã se atribui que Deus criou o mundo, como que o mundo foi parar na mão do maligno? Quem que é esse maligno? Automaticamente o cristão ele vai atribuir esse maligno ao diabo. Não, o diabo ele é o responsável. Tá, o diabo, né, que é o inimigo de Deus. Como que o mundo foi parar na mão dele? Ah, é porque o homem se corrompeu. Ah, o homem pecou. O homem se afastou de Deus. Aí, ou seja, o mundo passa a ser do diabo. Por vontade do ser humano. Por escolha do ser humano. Quem que deu as riquezas para o diabo? Que nem você vê lá em Mateus 4, na passagem de Jesus pelo deserto, que em espírito, o diabo, ele leva Jesus ao mais alto monte e visualiza todos os reinos. E ele ainda oferece esses reinos para Jesus. Se prostrado me adorares, te darei tudo isso. Ou seja, Jesus ele iria dominar todos os reinos. Todo mundo. Ou seja, para o diabo dar isso para Jesus é que o negócio era dele. Todos os reinos pertenciam ao diabo. E aí vem a pergunta, como que isso foi parar na mão do diabo? Ou do maligno, do inimigo de Deus? Qual que é a justificativa da igreja? Ah, porque o homem escolheu isso, porque o ser humano pecou, porque o ser humano ele desagradou a Deus. Sério, velho? Então, você observa claramente que a ideia de Deus, da forma que a igreja apresenta, da forma que a igreja ensina,
ensina aos teus membros, aos teus adeptos, mostra claramente o fracasso de Deus. Deus, com seu infinito poder, cria todas as coisas, cria o céu, as estrelas, dá vida à terra, dá formato à terra, cria os animais, cria a vida, cria o ser humano de acordo com sua imagem e semelhança. Ele simplesmente chega um inimigo dele, desmantela, embaralha todos os planos de Deus. Porque o homem escolheu não seguir a Deus. O que Deus faz? Com a sua obra, com os seus feitos, com a sua criação, entrega na mão do inimigo. Já que o ser humano escolheu o diabo, meu inimigo, vou entregar na mão dele. Ou seja, isso mostra claramente que o crente, ele vai adorar um Deus dentro do recinto religioso, se for esse Deus, um Deus fracassado. Quando o pastor, um padre, qualquer líder religioso fala que Deus é poderoso, que Deus vai te dar uma vitória, que Deus vai te dar uma bênção, é mentira. Uma mentira. Deus perdeu a batalha. Deus, ele é o legítimo reflexo e imagem do fracasso. Ele perdeu para o diabo. Até o mundo que ele criou perdeu para o diabo. E se não bastasse isso aí não tem tanto. Uma ideia, uma concepção tão irracional, tão absurda, que eu vou fazer uma analogia aqui para você compreender. Não sei, dos que acompanham aqui o meu canal, né? Acredito que tenha pais de famílias, homens que são casados ou que já foram casados, que tiveram filhos, né? Mas eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você que está assistindo esse vídeo, presta bem atenção nesse exemplo. Vamos supor que você seja casado, é um homem, um pai de família, que com muito custo e esforço você constrói uma boa casa, que você com muito esforço e dedicação você consegue dar uma estrutura adequada para criar seus filhos. Em compensação, ao lado da sua bela casa, você tem um vizinho que ele te odeia. Teu vizinho não gosta de você, ele é teu inimigo. Ele tem inveja de você. E tem inveja dos teus filhos. E esse vizinho seu, ele tenta entrar na sua casa. Na casa que você construiu. Na casa que você fez. Que você mobiliou. E os teus filhos começam a desagradar você. Começam a não te obedecer e fazer a vontade do teu vizinho. Teria lógica você, nessa situação, pegar a sua casa que você construiu, que você mobiliou, e entregar na mão do teu vizinho, do teu inimigo, simplesmente porque os teus filhos estão fazendo a vontade do teu vizinho, estão obedecendo ao seu vizinho que não gosta de você? Já que meus filhos não me ouvem, tal, vou abandonar tudo isso aqui e deixar na mão do meu vizinho, vou dar para o meu vizinho e meus filhos ficam aqui, na minha casa que eu construí, que eu mobiliei, eu vou deixar tudo para eles e vou embora. Ou melhor, eu vou ficar olhando de longe, vou para algum lugar que eu vou ficar olhando minha casa de longe, ou monitorando ela por vídeo, por câmeras, né? Aí você instala a câmera em todos os lugares para você ver todos os lugares dessa casa. E ali teus filhos ficam com o teu vizinho. Tem lógica uma coisa dessa? Você permitiria esse tipo de situação? Eu, no meu caso, eu botaria todo mundo para correr. Eu não permitiria uma coisa dessa. Palhaçada, tiração de cara. Pois é, né? É isso que a igreja tenta justificar. Para você, crente. Para você, cristão, que vai lá, se arruma, coloca uma boa roupa, passa um perfume, gasta combustível, gasta dinheiro de passagem para ouvir esse tipo de groselha, esse tipo de justificativa absurda, ilógicas, imorais. É uma afronta para uma inteligência, para uma pessoa inteligente, esse tipo de justificativa idiota, absurda.
Mas é isso que eles fazem, é isso que a igreja, é isso que os líderes religiosos fazem com você. Ou seja, se o mundo jaz no maligno, desde quando que o mundo é jaz no maligno? Desde que o homem fez a vontade do diabo? Se esse maligno for o diabo? Lembrando que, dentro da Bíblia, Deus ele é responsável por mais de 2,3 bilhões de mortes. E o diabo, pouquíssimas mortes, e essas mortes foram por permissão de Deus. Né? Não é Deus que é omisso a estupro, a pedofilia, né? A injustiças. Aliás, Deus promove injustiças na Bíblia. Ou seja, esse maligno aí, será que é realmente o diabo? Porque se você estudar quem é o diabo dentro da Bíblia, não tem nada a ver com o que te ensina na igreja. Inclusive eu tenho uma série aqui no meu canal que faço uma análise teológica dentro de uma visão bíblica de quem é o diabo. Se você ainda não assistiu, assista. É só ir na playlist aqui do canal, que tem uns vídeos lá antigos, que eu fiz lá alguns anos atrás. Então, ou seja, só para completar aqui, no verso 20 diz: sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para conhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro. Nós que estamos em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Né? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. O crente, baseado nessas ideias fundamentalistas, de que, não, aqui se você está dentro da minha igreja, você está certo. Aqui é o caminho da verdade. Não tem mentira. Será mesmo que não tem mentira? Olha lá, hein? Bom, essa foi a reflexão que eu trouxe aqui no vídeo. Enfim, encerro por aqui. Se você assistiu até o final, muito obrigado. Um forte abraço.